Boa noite, meu nome é Daniela, eu sou de Porto Alegre, sou casada com José Antônio, nós somos catequistas de adultos, somos também orientadores de um grupo de estudos de temas relacionados à fé católica e assuntos atuais, que se chama Noli Timere. Eu também sou editora da página Paráclitos, acredito que muitos de vocês devem conhecer, e eu vou falar hoje para vocês sobre o marxismo cultural e a necessidade da destruição da família. Eu queria, antes de começar a falar sobre o tema que me foi dado, agradecer muito a Ana Paula, da página Salus in Caritate, pela oportunidade, pela honra que me dá desse convite de estar falando para vocês no Congresso Nacional Mariano Online 2017. Para a gente fundamentar esse tema que nós vamos conversar, eu queria utilizar o livro do Gênesis. Então vamos começar com a leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, e depois o capítulo 3, versículos de 1 a 5, que diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que é que tem esse trecho bíblico a ver com a família e com a destruição da família? No primeiro versículo que eu coloco para vocês, diz que o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então Deus dá ao homem uma responsabilidade. E uma responsabilidade no sentido de que deve dar frutos e guardar o jardim. A preservação do jardim está diretamente ligada à atitude do homem, às ações do homem sobre esse jardim. Bom, aí acontece, no trecho que eu não coloquei aqui, acontece então a criação da mulher e forma-se a família, né? E aí vem a tentação, a serpente tenta a mulher, e a mulher, a gente sabe da continuação da história, a mulher cai na tentação da serpente. E aí eu queria salientar então com vocês esse trecho final, né, esse último versículo, em que a serpente vai dizer que Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A grande tentação que está sempre presente. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Se nós estudarmos a história humana, nós vamos ver que a tentação primordial, ela vai estar sempre presente em todas as fases da história humana. Só para dar um pequeno exemplo para vocês, e isso foi algo que me veio à mente e que eu comecei a realmente estudar, a partir do momento em que, numa aula de história, vários anos atrás, o professor estava falando do Renascimento, e quando ele disse que no Renascimento o homem deixou de colocar Deus no centro, porque o homem medieval tinha Deus no centro, e aí passou o homem a estar no centro do universo, no centro do conhecimento, no centro das preocupações, mas enfim, o homem no centro. Deus passa a ter um segundo plano dentro do foco de preocupações e dentro do horizonte humano. E ali, pensando nesse assunto dessa aula, porque isso naquele momento ficou muito marcado para mim, eu me lembrei então
dessa frase do Gênesis, da tentação da serpente: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A grande tentação do homem, e que se tornou mais forte, e que o homem talvez nela tenha caído com mais facilidade, mais repetidas vezes, desde então essa época do Renascimento até os dias de hoje. Né? Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E eu quero mostrar para vocês, no decorrer dessa palestra, que essa tentação não só continua muito presente, mas nós, continuamente expostos a ela, estamos novamente, repetidas vezes, comendo do fruto da árvore. Nessa tentação de sermos como Deus, de determinarmos nós o que é o bem e o que é o mal. Bom, na situação atual, então passando para o momento presente, a gente vê que a família, e é o que eu quero mostrar para vocês nessa palestra, a família tem dois grandes inimigos: o marxismo cultural e a agenda globalista. Embora o título da palestra contemple só o marxismo cultural, eu também vou falar um pouquinho da agenda globalista, porque esses dois inimigos se deram as mãos, né, e estão tentando derrubar a civilização ocidental em todos os seus pilares, né, para fazer com que a sua agenda prevaleça, tanto o globalismo quanto o marxismo cultural. Bom, vamos passar alguns antecedentes históricos, né, começando por justamente Karl Marx. Né. As ideias de Karl Marx sobre a família não foram registradas por ele. É claro que Karl Marx já falava sobre isso, mas as ideias específicas foram registradas, desenvolvidas pelo amigo e companheiro dele, Friedrich Engels, após a morte de Marx, né, num livro chamado Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. Esse livro pode ser encontrado facilmente na internet para download em formato PDF, quem quiser. Né. Eu vou passar depois alguns trechos dele para vocês entenderem como é que Marx enxergava a família. Resumindo, a gente pode dizer que Marx entendia que a família tradicional era uma instância de poder. E, na verdade, Marx enxergava todas as coisas sob esse prisma, relações de dominação. Né? E ele também entendia que a família tradicional existe para perpetuar o domínio do homem sobre a mulher e os filhos. O domínio do homem, Engels vai descrever assim, que a família foi evoluindo de um modelo que antes era matriarcal, em que a mulher tinha seus filhos, mas na verdade ela tinha filhos de vários pais, não havia uma relação monogâmica, não havia uma relação de exclusividade. Então os filhos sabiam quem era sua mãe, mas não sabiam exatamente quem era o seu pai. Todos eram meio que de todos, né, e não havia um domínio. Na medida em que a família foi evoluindo historicamente, segundo o entendimento de Marx e Engels, então a família se tornou monogâmica, e por questões econômicas, por questões de propriedade, para que o homem, podendo dominar sobre a mulher e os filhos, também dominasse a transmissão dos bens, também dominasse as questões econômicas, dominasse a herança, dominasse a sua propriedade. O fato de a mulher, os filhos, não pertencerem ao homem como era na suposta família historicamente anterior, precedente, né, isso fazia com que a propriedade não fosse exclusiva de ninguém. Né, isso dificultava a questão da dominação econômica. Então a família foi se tornando monogâmica, de novo, segundo eles, né, justamente com esse objetivo. Claro que isso não tem base histórica, não se conseguiu até hoje encontrar nenhum vestígio histórico, nenhum tipo de evidência que colocasse a existência em algum período histórico dessa suposta família matriarcal, sociedade matriarcal. Isso, pelas descobertas e pelos conhecimentos que se tem, se sabe que nunca existiu, mas isso é colocado até hoje dentro de certos grupos. Só para vocês poderem ter uma ideia do que escreve Engels, baseado nas ideias de Marx, nesse livro A Origem da Família, uma das coisas que ele diz é assim: o que vai desaparecer da monogamia é o conjunto dos caracteres que lhe foram impressos pelas relações de propriedade a que deve sua origem.
O que ele está salientando? Que a família monogâmica nasce de uma relação de propriedade. Ou seja, ele desconhece qualquer questão de fundo de outra matiz que não seja uma relação de poder, de posse. Né? A questão do amor, por exemplo, é secundária, e a questão religiosa serve a essa relação de propriedade. Então há uma certa inversão. E dentro dessas relações de propriedade se coloca sempre a preponderância do homem, né? E a indissolubilidade do matrimônio vem para servir a essa relação de propriedade do homem, o homem sendo dono da mulher. O matrimônio é indissolúvel porque o homem tem a posse da mulher. E essa indissolubilidade serve exatamente a isso. Ela não existe por outro motivo dentro das ideias de Engels e Marx. Também ele diz, se o matrimônio baseado no amor é o único moral, só pode ser moral o matrimônio onde o amor persiste. E ainda, quando o afeto desaparece ou é substituído por um novo amor apaixonado, o divórcio será um benefício, tanto para ambas as partes como para a sociedade. É importante a gente entender que Engels não compreende o amor da forma como nós compreendemos. Para Engels, o amor é o amor físico, sexual. O objetivo do amor é a obtenção do prazer. Então, quando uma relação perde o amor como vínculo, ou seja, ela deixa de ser divertida, se torna tediosa, não dá mais prazer, então ela deve terminar. Resumindo, a grosso modo, é isso que ele entende. Né? Ele coloca a moralidade baseada no amor, mas ele fala de amor apaixonado, ou seja, é meramente uma paixão entre duas pessoas, e no momento que essa paixão acaba, não há nenhum tipo de imoralidade em terminar o suposto casamento entre os dois. Então ele coloca o divórcio como um benefício justamente por isso. Porque se duas pessoas já não têm mais prazer juntas, então elas realmente não devem permanecer juntas. E o divórcio é um benefício porque traz uma certa paz social. Né? Mas claro que isso pensando justamente naquela realidade igualitária, em que o homem não subjuga a mulher, não submete a mulher. Né? Então, a mulher pode tranquilamente escolher outros homens quando quiser, assim como os homens da mesma maneira. Então, esse é o entendimento de Engels, baseado nas ideias de Karl Marx, a respeito da família e das suas relações. Né? Ou seja, o fundamento da família é uma relação de poder e um fundamento econômico, relação de propriedade. Baseado nisso, o grande herdeiro de Marx, que é o marxismo cultural, né, ele vai enxergar a família dentro dessa visão clássica da família como instância de poder e vai entender que a família, e isso é importante para nós, dentro do que nós estamos estudando aqui, ele vai entender que a família é um forte meio de transmissão da cultura burguesa e dos seus valores. Aquilo que Gramsci entendia por senso comum. Aquilo que vai sendo transmitido, que vai sendo compreendido, que mesmo aquelas pessoas que não têm uma cultura elaborada, um alto nível cultural, acadêmico, etc., elas vão entender como a sua realidade. E isso vai sendo transmitido de geração em geração através da família tradicional. Resumindo, são os valores judaico-cristãos, os valores que construíram a civilização ocidental, que são entendidos pelo marxismo cultural como a cultura burguesa, e que é transmitida pela família tal como nós conhecemos, a família tradicional, e que é necessário realmente derrubar, justamente para que prevaleça essa visão do marxismo cultural, essa visão de implantação do socialismo no primeiro momento, para chegar à etapa comunista no final, através dessa mudança de cultura. Porque o marxismo cultural entende que o meio revolucionário, que era utilizado antes, não funciona. De fato, não funciona mesmo. Nisso eles estão certos. Então, a mudança de cultura é a que vai efetivamente permitir que se implante essa nova sociedade, esse paraíso na Terra que eles querem tanto construir. E o outro grande inimigo da família, que é o globalismo, né, tem a sua agenda. Em muitos pontos
comum com o marxismo cultural, o globalismo vai entender que é preciso eliminar a instituição familiar. Por quê? Praticamente pelos mesmos motivos, né? Só que com objetivos um pouquinho diferentes. Aqui o globalismo, o que ele quer? Ele quer construir um governo mundial, ele quer ter um governo mundial que submeta o mundo à paz, claro que uma paz falsamente construída, uma paz construída na eliminação dos inimigos e daqueles que fogem às metas e diretrizes e a mentalidade que se deve colocar, né? E o globalismo quer, para esse governo mundial, um controle populacional, justamente porque todo governo tem que ter a previsibilidade dos seus recursos, né? E também porque as grandes famílias e fundações que estão por trás dessa agenda globalista entendem que não há necessidade de ter o número de pessoas no mundo que existe hoje. Na verdade, eles querem um mundo só para eles, né? Então é preciso, de fato, isso não é teoria da conspiração, é preciso eliminar uma parte da população, uma boa parte da população, para que essa meta de governo mundial com controle total funcione, né? E a família tradicional, nesse sentido, vai ser um grande obstáculo para eles, né, para essa agenda globalista. Por quê? Porque para a família tradicional, a religião não é um assunto meramente privado. O que eu quero dizer com isso? Ter a religião como um assunto meramente privado significa que eu tenho a minha religião em casa e na igreja, mas no mundo, no meu agir público, como cidadã, eu não vou utilizar os princípios que a minha religião me ensina. Eu não vou necessariamente agir de maneira coerente com a minha religião. Eu vou agir de acordo com uma ética comum e não necessariamente de acordo com aquilo que a minha religião me ensina a crer. E com isso eu tenho que concordar com a agenda que o globalismo quer implantar. Na família tradicional isso não existe. A família tradicional vai justamente transmitir os valores cristãos, e dentro do cristianismo nós sabemos que não somos cristãos somente em casa, que a religião não pode ser um assunto privado. Se eu sou cristã, eu tenho que evangelizar o mundo. O cristianismo, desde a sua origem, não nasceu para ser uma seita, né? Então, se eu tenho que obedecer à ordem de Cristo, ir de evangelizar, ir e ensinar a ser discípulos, fazer discípulos em todas as nações, então eu realmente não posso ter a minha religião como um assunto meramente privado, por uma questão de um mandato de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Outros motivos pelos quais a família tradicional se torna um obstáculo para a agenda globalista. Ela está aberta a um maior número de filhos, portanto o controle populacional com a família tradicional vai para o espaço. E ela se opõe ao aborto. Então a eliminação de pessoas pelo aborto não vai ser feita pela família tradicional. Vai haver uma desobediência nesse sentido. E pelo contrário, a família tradicional vai fazer de tudo para que o aborto não seja legalizado, não seja usado pelo maior número de pessoas e até seja eliminado da sociedade se isso for possível. A família tradicional, resumindo, perpetua os valores cristãos, que vão se opor frontalmente à agenda globalista nos seus princípios e objetivos, e principalmente há um ponto importantíssimo aqui. O globalismo quer impor uma paz ao mundo. Bom, mas aí nós temos que desconfiar dessa tentativa de paz, porque é uma paz que se coloca sobre cadáveres. Todas as vezes que se tentou criar uma espécie de paraíso na Terra, o resultado foram milhares ou milhões de cadáveres, né? Então a família tradicional vai naturalmente desconfiar de qualquer tentativa de paz sem Cristo, porque a única paz, a única verdadeira paz é o próprio Cristo. Bom, então resumindo, essa é a agenda globalista, que é o segundo grande inimigo da família. E aí esses dois grandes inimigos têm por objetivo principal a destruição da família. Para o marxismo cultural, a destruição da família é necessária para acabar com o domínio do macho branco heterossexual e para promover a verdadeira igualdade. Na verdade, um igualitarismo que não respeita diferenças e que quer simplesmente nivelar todo mundo da mesma forma, fazer todas as pessoas seres humanos iguais,
idênticos, amorfos, né, sem respeito a nenhum tipo de diferença. Não é igualdade, mas igualitarismo. E o segundo objetivo do marxismo cultural é a submissão de todos ao poder total do Estado. O Estado determina quem nós somos, o que nós fazemos, o que podemos fazer, como trabalhamos, como nos relacionamos, e qualquer tentativa de individualismo nesse sentido tem que ser barrada, tem que ser varrida. A família tradicional necessariamente ela incentiva as pessoas nas suas potencialidades. Então não existe como homogeneizar as pessoas. Né? Os meios que vão ser utilizados para a destruição da família, em primeiro lugar, a subversão do conceito de amor. Aqui é importante a gente entender o que é amor. Quando nós falamos de amor, no conceito cristão de amor, nós temos em mente o amor de Cristo. O amor que chega ao ponto de dar a vida pelos que ama, pelos amigos. Né? O amor que vai até a cruz, ou seja, o amor que busca o bem do outro, mesmo que à custa de renúncia e sacrifício. No caso de Cristo, o amor até o seu extremo. Isso é amor, isso é o que nós temos que buscar nas nossas vidas como cristãos. Imitar o amor de Cristo. Amar os outros como ele nos amou. O que é o amor dentro do marxismo cultural, dentro da agenda globalista? Amor é um mero sentimento. O que importa é sentir-se bem, vocês já devem ter ouvido esse tipo de slogan, né? E amor é tudo menos renúncia e sacrifício. O amor nunca vai ter em conta o bem do outro nesse sentido, senão que o amor se torna quase que um sinônimo de egoísmo disfarçado. Né? Só coloca outra palavra para que as pessoas não se sintam assim tão mal, não tenham consciência pesada com esse tipo de atitude, ou de pensamento, ou de mentalidade. Outros meios é a inclusão de outras agendas, que são totalitárias. Né? Aí a gente pode citar como exemplos a agenda gay, a agenda das questões de raça, as mais diferentes, as questões de gênero, a agenda ecológica, e todos aqueles que discordarem dessas agendas diversas são intolerantes, devem ser submetidos ou devem ser eliminados. Aqui não pode haver nenhum tipo de discordância. No plano de Deus, onde é que fica tudo isso? Uma coisa que nós temos que lembrar, voltando ao livro do Gênesis, é que a família faz parte da ordem natural da criação. Se nós fôssemos ler, não vou fazer isso aqui porque não há tempo, mas se nós fôssemos ler os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós veríamos que o homem é o ápice da criação e que a família, quando a família é criada, então é que a criação efetivamente está completa. Né? E que o homem, por outro lado, também não encontra, até que Deus cria a mulher, tirando uma costela de Adão, o homem não encontra nenhuma outra espécie animal que possa lhe servir de companhia, que possa lhe fazer um par, que possa lhe formar um casal com ele. Né? Por quê? Porque nenhum dos outros animais foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como o homem foi a única criatura que realmente foi criada à imagem e semelhança de Deus, a única forma de que outra criatura pudesse lhe servir para formar um casal, para formar a família, seria que realmente Deus tirasse dele, homem, né, essa criatura que lhe faria o complemento. Então essa relação de complementaridade é colocada desde o início, desde o livro do Gênesis. Tá? E a família já é formada antes do pecado original. Então ela não é algo que veio depois. Ela foi algo que esteve sempre nos planos de Deus como parte da ordem natural. E justamente por isso é que Satanás odeia tanto a família. E quer colocar desordem na família. Porque a partir da desordem na família se cria também a desordem no mundo. A família foi criada por Deus para refletir a união das pessoas da Santíssima Trindade, a perfeitíssima união das pessoas divinas no amor. Esse é o grande objetivo da família, a excelsa vocação da família. Tanto que a família é chamada também igreja doméstica, igreja em miniatura, pequena igreja,
justamente porque a igreja é esposa de Cristo, família de Deus, né? A igreja, considerando a igreja aqui como um todo, a família tem que ser justamente uma pequena célula da igreja, né? E não como uma parte que não tem o seu todo completo, mas justamente como uma igreja completa no lar. Quando a família cumpre a missão que Deus lhe dá desde a criação, acontecem algumas coisas que são importantes dentro do plano divino, né, e que são justamente o contrário do objetivo dessas agendas desses inimigos da família. A família povoa a terra, dá novos filhos para a igreja, aumenta o número dos que serão salvos, evangeliza. E esse é o grande problema, o grande obstáculo que nós já vimos, né? A família se torna resistência porque evangeliza, se torna resistência porque não tem a religião como um assunto privado. A família pratica e ensina o amor verdadeiro. Então aquilo que ocorre dentro da família vai ser justamente obstáculo para a formação do senso comum do amor como sentimento, do amor como um egoísmo às avessas, né? Então a família pratica e ensina o amor verdadeiro que busca o bem do outro, ainda que isso custe renúncia e sacrifício. E quando uma pessoa aprende a agir dessa forma na família, a entender pelo exemplo que tem em casa, que tem na sua família, o que é de fato o amor, é assim que ela vai agir para o resto da sua vida. E é justamente por isso que as agendas do marxismo cultural e do globalismo precisam destruir a família, para que esses valores não sejam transmitidos e para que o evangelho também não seja transmitido. A família, então, é uma ameaça às agendas totalitárias, porque a família incentiva as diferenças, as potencialidades de cada um, e não vai servir à criação desse paraíso na Terra, dessa falsa paz sem Cristo, no qual se eliminam as diferenças para que todos sejam uniformemente iguais, né? A família vai ser o grande obstáculo do globalismo e da nova esquerda. Dentro desse sentido da família como ameaça às agendas totalitárias, o que é que o marxismo cultural e o globalismo vão fazer? Eles vão tentar subverter o senso comum, introduzindo uma nova cultura, né? E isso vai esbarrar na resistência natural que é colocada pela família. Por isso que eles vão enxergar a família como uma grande ameaça. A família vai ser sempre para eles vista como lugar de resistência, e de fato é, da nova humanidade. Porque a família ensina as pessoas, ensina os filhos, que vão transmitindo por sua vez para os seus filhos, como se olha para o céu, ou seja, ter Deus no seu horizonte. E guiar a sua vida pelos princípios divinos, por aquilo que nos foi ensinado e mandado por Cristo. Bom, e aí como destruir a família? O que é que o globalismo e a nova esquerda estão fazendo para destruir a família? A primeira coisa é a modificação da linguagem. Então é preciso modificar conceitos e valores. O exemplo que eu dei para vocês aqui foi a modificação do conceito de amor. Usa-se a mesma palavra, mas por trás o significado completamente diferente. E aí vai se criando o senso comum, um novo senso comum, porque as pessoas vão continuar falando da mesma forma, mas querendo dizer outras coisas. Dentro dessa modificação da linguagem também está o politicamente correto. Ou seja, certas coisas não podem mais ser ditas porque não é correto dizê-las, porque é intolerante dizê-las, né, manifesta a intolerância. Então, o agir de quem não usa essa nova linguagem é um agir incorreto, um agir inadequado, que reflete o quanto aquela pessoa é uma pessoa intolerante, uma pessoa que usa linguagem de ódio, uma pessoa que transmite ódio, enfim, né, que não age da melhor maneira para construir essa paz, suposta paz, que na verdade é uma uniformidade, né, um silenciar do que as pessoas realmente gostariam de dizer. Outro meio fortíssimo utilizado para a destruição da família tradicional é a educação. E isso passa por tirar os filhos de casa cada vez mais cedo. Nós tivemos há relativamente pouco tempo, dentro do governo Dilma, uma tentativa de fazer com que as famílias mandassem seus filhos para a escola obrigatoriamente a partir dos 4 anos de idade. Ora, a gente sabe em que estado está a educação no nosso país. Nós sabemos que, na verdade,
os alunos não recebem mais o conhecimento, mas recebem muita doutrinação, né, que cada vez mais o Brasil cai nos níveis educacionais, né, e, no entanto, a educação é utilizada justamente para romper os laços entre os filhos e os pais. Quanto mais tempo ficarem fora de casa e quanto mais cedo ficarem fora de casa, mais fácil vai ser romper esse vínculo ou enfraquecer esse vínculo, de modo que não seja mais a família a única transmissora de valores, né? E aí eles têm muito mais tempo, desde muito cedo, recebendo outros valores fora de casa. Aquilo que vai prevalecer é aquilo com o que as crianças são bombardeadas por mais tempo. Outro meio de destruição da família são os meios de comunicação e as redes sociais. E aí é claro que é aquela transmissão de notícias, sempre com um viés que serve à agenda globalista, que serve à nova esquerda, e as redes sociais para fazer justamente a pressão daquilo que deve ser dito, que deve ser falado, daquilo que é discurso de ódio. E claro que existem outros meios também pelos quais as redes sociais exercem seu poder, e a gente teve um exemplo disso no recente apagão das páginas católicas, recentíssimo, né, em que um número enorme de páginas católicas simplesmente saiu do ar de um dia para o outro, e acredite-se ou não na explicação do Facebook, mas foram só essas páginas católicas, né, justamente porque são páginas que procuram transmitir esses valores que vão de encontro a essa agenda globalista, e não servem a essa agenda globalista e nem da nova esquerda. É necessário tornar a sociedade cada vez mais relativista e avessa à verdade objetiva. Ou seja, e aí é uma coisa que o Papa Bento XVI já dizia: nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Antes do conclave que o elegeu Papa, ele fez uma homilia naquela missa na missa de abertura, né, do conclave, falando exatamente sobre essa ditadura do relativismo que nós estamos vivendo. Isso está se tornando cada vez mais acirrado. As pessoas já não creem, de fato, que exista uma verdade objetiva. E é claro que a pretensão de Cristo, que nós sabemos não é só uma pretensão de ser a verdade, torna-se cada vez mais difícil de se tornar credível para essa sociedade relativista. E aí chegamos em 2017, centenário de Fátima, e nós vemos que os atentados contra a família são cada vez mais fortes, vão se acirrando cada vez mais. É coincidência que o centenário de Fátima traga um acirramento desses atentados contra a família? Certamente não. Eu creio que não. A irmã Lúcia, numa carta escrita ao cardeal Caffarra, na ocasião em que estava se formando, a pedido de João Paulo II, a Pontifícia Academia para a Vida, a irmã Lúcia escreveu ao cardeal Caffarra, respondendo ao seu pedido de oração, dizendo, entre outras coisas, que a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. E certamente neste ano do centenário de Fátima, que é um ano mariano, enfim, tão especial tanto para nós aqui no Brasil, porque são os 300 anos de Aparecida, quanto para Portugal, né? E aí nós temos esse vínculo tão grande entre o Brasil e Portugal. E não é coincidência que haja essa comemoração dupla, né, das padroeiras, né? Enfim, fala a irmã Lúcia que essa batalha final será a respeito do matrimônio e da família. Então não é coincidência justamente que vá um acirramento cada vez maior quando a gente tem esse centenário de Fátima, né? Mas a irmã Lúcia coloca para nós um incentivo, porque vai dizer que nós não devemos temer. Qualquer pessoa que atue a favor da santidade do matrimônio e da família sempre será combatida e enfrentada em todas as formas, porque este é o ponto decisivo. Então não temos como esperar que as coisas aconteçam de outro modo. Se nós quisermos defender a família, se nós quisermos defender a santidade do matrimônio, se nós quisermos defender a ordem natural da criação, então seremos combatidos por Satanás.
Entretanto, Nossa Senhora já esmagou sua cabeça. Nós sabemos que Satanás já está derrotado. Então não devemos temer. Mas claro que a tentação até o fim vai estar presente. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E aí o conhecer nesse sentido, como eu já falei, quer dizer que nós possamos determinar o que é o bem e o que é o mal. Em todas essas agendas que nós temos visto até aqui, o que existe é essa tentativa de determinar o bem e o mal, o certo e o errado, e de justamente confrontar tudo aquilo que já foi dito até hoje por Nosso Senhor Jesus Cristo e transmitido pela Igreja. Mas, enfim, o que podemos esperar? Aquilo que Nossa Senhora disse aos pastorinhos: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E aí lembramos que para nós é importante, para este Congresso Mariano de 2017 é importantíssimo, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Isso São Luís Maria Grignion de Montfort coloca desde o início no Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem. E se nós quiséssemos talvez resumir todo o tratado numa única frase, poderia ser essa. Tá? Então, importante para nós termos esse consolo de que a Santíssima Virgem Maria é justamente aquela que, esmagando a cabeça da serpente, já venceu. Já venceu porque o seu filho já venceu. Portanto, as famílias também, a família também vai vencer. Com ela e com Cristo. Né? Agora, qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Porque que Jesus Cristo já tenha vencido, isso nós sabemos. Agora, de que lado estaremos nós quando ele vier consumar a sua vitória? Essa é a grande questão. Então, o que nós devemos fazer em relação à família, em relação a todos esses ataques contra a família? Claro que, em primeiro lugar, buscar fundamentalmente a nossa conversão cada vez mais aprofundada, cada vez mais a reconversão, inclusive, no sentido de crescer na vida espiritual, através dos grandes meios que a Igreja nos dá, a vida de oração e a vida sacramental. Um grande meio muito específico para este ano mariano, e que está sempre à disposição, é a consagração a Nossa Senhora, através do método de São Luís Maria Grignion de Montfort, né, de nos tornarmos escravos de Jesus Cristo pela Santíssima Virgem Maria, de nos tornarmos escravos por amor, né, justamente para que, entregando tudo que é nosso a ela, nós possamos também lutar por ela, por aquilo que são as suas batalhas, as batalhas dela. Né? Outra coisa que é realmente muito importante para nós é o conhecimento do inimigo. Não podemos enfiar a cabeça embaixo da terra, fazer de conta que nada está acontecendo, ou mesmo se nós entendemos que, bom, alguma coisa de grave está acontecendo, para poder combater todos esses ataques contra a família, temos que conhecer o inimigo. Isso é o que nós já estamos fazendo nesse congresso e através de muitos outros meios que nós temos à disposição hoje, né? Conhecer não só a nossa fé, mas conhecer também aquilo que os grandes inimigos da nossa fé, da família, querem fazer. Isso é fundamental para que a gente possa estabelecer uma boa estratégia para combater aquilo que o inimigo está fazendo. Outra coisa importantíssima é a mudança de mentalidade. Mas em que sentido? É que nós temos aprendido a agir da forma como o inimigo quer que seja o nosso agir. Né? Ao invés de nós nos comportarmos como cristãos, muitas vezes o nosso comportamento é semelhante ao deles. Então, ao invés de nós aprendermos a dialogar, nós aprendemos a arrasar com o adversário. Nós não fazemos um verdadeiro debate no sentido de levar o outro à verdade. Nós já saímos ofendendo, agredindo. Isso a gente vê muito nas redes sociais. As redes sociais têm sido um meio em que as pessoas se mostram, às vezes, num nível de agressividade muito grande. E aí nós temos que ver se vamos ser escravos de Nossa Senhora. Será que ela realmente gostaria que nós agíssemos dessa forma? E muitas vezes também a nossa mudança de mentalidade passa pelo sentido de obediência à Igreja, de obediência às legítimas autoridades da Igreja.
E que algumas vezes, em alguns grupos, a gente vê que essa mentalidade de desobediência é o que predomina. Né? E isso realmente é uma coisa que, ao menos a mim me parece, que não agradaria a Nossa Senhora. Se ela estivesse no nosso lugar, talvez não agisse, provavelmente não agiria da mesma forma. E a gente vê pela vida dos santos, que quando foram caluniados e perseguidos injustamente, e muitíssimas vezes por autoridades da igreja, ao invés de sair bradando, reclamando, se revoltando, obedeceram, calaram, sofreram pela igreja, rezaram, e no fim a vitória foi deles. Muitos deles, inclusive, conseguiram as conversões, verdadeiras conversões dos seus inimigos. Então, não é que eu esteja tentando colocar assim, uma mentalidade conformista, mas realmente esse sentido de rebeldia que tem sido colocado, ele não condiz com aquilo que se espera de um cristão. E nós devemos trabalhar para que o nosso agir não seja igual ao dos outros, igual exatamente ao dos nossos inimigos. Porque se eles nos entendem como inimigos, nós os entendemos como aqueles que também Deus quer que sejam salvos. E nós, nesse sentido, não somos os seus inimigos. Então devemos rezar por eles, lutar por eles, né? E a rebelião, a rebeldia não tem sentido. Por fim, aí vem o engajamento, porque justamente como eu falei para vocês, não pode ser uma mentalidade conformista. Então nós temos que lutar, particularmente no caso da família, pelos princípios inegociáveis da Igreja Católica, que foram colocados pelo Papa Bento XVI no ano de 2006. O respeito à vida desde a concepção até a morte natural, o casamento como a união entre um homem e uma mulher, e o direito dos pais educarem seus filhos segundo as suas convicções, que é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais ser solapado, o direito dos pais. Então a agenda gay, as mudanças na educação e toda essa questão pró-aborto, anti-vida, divórcio, eutanásia, todas essas coisas estão vindo justamente para revogar esses princípios sobre os quais a Igreja Católica não negocia. E nós temos que lutar para que essa agenda não seja colocada no nosso país. Então, de maneira bem concreta e prática, nós temos que lutar como cidadãos para que esses princípios inegociáveis sejam respeitados e instituídos, sempre com mais firmeza dentro do nosso conjunto de leis. Essa luta tem que ser para nós, eu diria que como uma bandeira. Se nós queremos lutar pela família, temos que trabalhar na luta por esses princípios como cidadãos e de maneira muito ativa e engajada. Enfim, esses eram os pontos que eu queria tratar com vocês sobre a necessidade da destruição da família pelo marxismo cultural e pela agenda globalista. Né? Espero que tenha tudo ficado muito claro para vocês, que a gente tenha conseguido, nesses minutos que ficamos juntos aqui, esclarecer alguns pontos para que o quebra-cabeça do que está acontecendo hoje tenha se resolvido, ao menos em parte. E gostaria de agradecer não somente as pessoas que me convidaram para essa palestra, para esse congresso, mas de agradecer a Nossa Senhora pela oportunidade de estar falando para vocês e de confiar a ela a minha vida, o meu trabalho pela família e o de todos nós. Que Maria Santíssima rogue por todos nós e pelas nossas famílias.